Senhoras e senhores, bom dia. Sou tenente-coronel, PM, médica, Miriam Broitman, comandante do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, GESAR, da PEMERG. Eu e a Major Vanessa Marsola, enfermeira, chefe da Seção de Ensino e Instrução Especializada do GESAR, temos a missão dificílima de falar de um assunto sério, grave, importante, e sobre o qual nós tranquilamente ficaríamos falando aqui durante 2 dias seguidos ou mais, mas que tentaremos sintetizar em apenas 45 minutos. Para tal, precisamos contextualizar o cenário de guerra urbana no qual combatemos a criminalidade todos os dias das nossas vidas, na esperança de proteger a sociedade da ação dos bandidos. Uma guerra covarde que mata e fere, analisada sob a ótica da medicina de emergência, da medicina baseada em evidências oriundas de batalhas cada vez mais sangrentas, cruéis e assimétricas. A medicina da guerra. Nesse contexto, nós estamos no Rio de Janeiro, nos anos 90, onde há uma intensificação do tráfico de drogas. Começam a chegar ilegalmente por nossas fronteiras novos armamentos altamente letais, e são as armas de guerra, né? São os fuzis AR-15, AK-47, M16, Uzi, dentre outras. Iniciou-se, então, a era dos projéteis de alta velocidade, alta energia e o aumento da letalidade no seio da corporação. Nesse meio tempo, na vanguarda da medicina de combate, a Polícia Militar se antecipa à guerra e cria o GESAR, o nosso grupamento, em 1995. Já naquela época, o capitão PM médico da reserva Abush Krimshantovsky já visualizava a necessidade de uma unidade de saúde operacional para apoiar as operações policiais no cenário das operações e instruir o efetivo da PM para prevenir e diminuir a vitimização do policial militar. Gente, isso faz quase 30 anos, e ele já via isso. E é isso que nós estamos continuando a fazer. Ele é o nosso guia. E aí, desse momento em diante, vieram chegando os fuzis. Quem é dessa época, como eu, se lembra dessas manchetes de jornais e as armas chegando e a gente não sabia o que fazer. A gente estava acostumado com pistola, com revólver 38, 32, 22, arma branca. De repente, a gente se viu diante dos fuzis. E chegou a hora dos projéteis de encarar a ação avassaladora dos projéteis de arma de fogo de alta velocidade e alta energia cinética. A gente não sabia o que esses projéteis podiam fazer dentro de um ser humano. E aí, nesse momento, até o presente, as políticas públicas mostraram-se ineficazes tanto no combate ao tráfico de drogas quanto ao tráfico de armas. E as coisas só pioraram de forma crescente e avassaladora. E aí a gente começou a enfrentar bazucas, rifles com mira laser, granadas. A gente nem sonhava com granada aqui. Pistolas 9mm, .40, metralhadoras .30, que deflagram aproximadamente 600 disparos por minuto. .50, que é uma arma que é capaz de abater uma aeronave. M60, quem é médico aqui, que participa e participou de cirurgias de emergência, não só no Hospital Central da Polícia Militar, mas no Hospital Miguel Couto, Souza Aguiar, sabe exatamente do que eu estou falando. E assim, nós, médicos e enfermeiros de emergência, no exemplo clássico recorrente na corporação, tivemos que nos adaptar, nos reinventar com poucos recursos, sem desenvolvimento tecnológico necessário e, literalmente, fomos obrigados a trocar o pneu com a viatura rodando. É o que a gente vive fazendo, né? Ou seja, saímos da medicina hospitalar diretamente para um cenário de guerra.
Nesse momento, eu, pessoalmente, tive a oportunidade de passar e vivenciar esse período terrível de transição no HCPM, onde a expressão de ordem era tentativa heróica de salvar vidas, adentrando num novo mundo de pouca visibilidade, muito sangue, destruição, trevas, dor, morte e sequelas raramente vistas. É uma coisa muito nova para nós. E aí, como é que a gente lidava com isso? Com a cara e com a coragem, né? Nós fomos aprendendo, fomos criando, aprimorando técnicas, nos reinventando literalmente. Como profissionais brasileiros de saúde que somos, sabíamos que tínhamos muito pouco para cumprir o dever de fazer tudo por aquelas pessoas que dependiam das nossas mãos para sobreviver. Assim, fomos estudar, fomos aos livros, não tinha internet, nós caímos dentro dos livros, fomos aos Estados Unidos, a Israel, onde vive grande parte da minha família, local onde o inimigo mora ao lado e quer matar a gente o tempo inteiro. Não é mera coincidência essa semelhança. Então, de lá, de Israel, inclusive, vieram muitos materiais e técnicas de resgate que nós utilizamos no nosso dia a dia aqui no Brasil, nos Estados Unidos e em qualquer outro lugar do mundo. Porque a gente não está inventando a roda, isso é importante falar para vocês. Nós estamos apenas aplicando aquilo que a gente tem que fazer. Nós somos obrigados a salvar as vidas, porque nós estamos diante da guerra assimétrica, dentro da anomalia, parafraseando o Coronel Cajueiro, que é o que a gente vive atualmente no estado do Rio de Janeiro. E aí, dessa forma, através do tenente-coronel médico da reserva, Rodrigo Gavina da Cruz, esse cara mudou tudo em termos de medicina de combate. Como encarar um policial ferido por um fuzil. A gente não sabia. E ele tinha sido do Souza Aguiar, ele transportou todo o conhecimento técnico dele para dentro da Polícia Militar, e aí nós fomos nos desenvolvendo, e nós nos tornamos os pioneiros, nós nos tornamos referência nacional, quiçá internacional, no tratamento de projéteis, de lesões por projéteis de alta velocidade. Vieram vários profissionais de várias partes do mundo aprender conosco, com o Gavina. E aí, nesse momento, a gente constatou que a cidade maravilhosa estava em guerra, não declarada. A gente não podia falar sobre isso. Hoje a gente falou sobre essa situação, a Coronel Viviane tocou num ponto, né, em que a gente não podia falar sobre isso, era incômodo. Não vamos falar isso não, que isso pega mal para a corporação. Hoje, graças a Deus, a gente pode falar. E aí, a gente continuou, mesmo não podendo falar sobre o tema da guerra, mas nós tínhamos que fazer a viatura continuar a rodar. Então, nós continuamos. E a gente deu de cara com os projéteis de arma de fogo de alta velocidade e energia cinética. Geralmente são os projéteis de fuzil, o potencial lesivo depende da energia cinética. Os danos causados são causados pela deformação dos tecidos e pelo calor, mas aí as pessoas, não, o calor está tudo bem. Esteriliza, igual aquele filme do faroeste que o cara põe a faca no fogo e aí está tudo bem, não, está esterilizado, não vai dar infecção. Lê do engano, porque esse calor ele não esteriliza, ele só produz necrose, ele vai destruindo, e a gente não sabe quanto que ele pode destruir. Eles podem ocasionar extensas lacerações e necrose dos tecidos, com perda de substância, depósitos de corpos estranhos, estilhaços e intensa contaminação. Só noções básicas de balística, para vocês poderem tentar entender um pouquinho o que esse troço faz dentro da gente, qual tipo de estrago. Esses são os projéteis que estão na mão dos criminosos. A capacidade de penetração, ela é determinada pelo coeficiente balístico, massa sobre fator de forma e calibre, ou seja, o projétil mais penetrante é o mais pesado, o mais pontiagudo e o mais estreito. Os cartuchos são mais longos com mais pólvora, alta pressão, mais de 7 toneladas por metro quadrado, e a expansão dos gases no longo do cano acelera de forma avassaladora esse projétil, que chega a 4 vezes a velocidade do som.
e 10 vezes mais energia do que o revólver. E a gente teve que lidar com isso, de repente. Os projéteis se rompem, rompem os tecidos, formando um túnel. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Isso. Formando um túnel. E aí, esses projéteis, eles formam essa cavidade que a gente chama de cavidade permanente. Passou por aqui, eles começam a se fragmentar. Aí eles começam a se fragmentar, e quando eles atingem os ossos, provocam fraturas com múltiplos fragmentos, são fraturas horríveis, e órgãos densos, como rins, coração e cérebro, podem explodir. E aí, agora é que vem o grande problema, o deslocamento das paredes pelas ondas de choque e pressão, centrífugas e amplas, que se expandem em grandes cavidades temporárias. A gente não sabe aqui o que vai acontecer. O que tiver pela frente, intestino, rim, baço, pode ser atingido de forma indelével, irrecuperável. E essas grandes cavidades temporárias provocam uma necrose extensa além do visível. A gente olha assim um orifício de entrada de um projétil de alta velocidade, você não tem ideia do que está acontecendo lá dentro. Então, nós temos aqui alguns exemplos de fragmentação de estilhaços, as lesões dos membros. São 70% das lesões que ocorrem em conflitos militares são dos membros. Muitas lesões são causadas pelos fragmentos e estilhaços de projéteis. Isso aqui, ó, vocês podem ver aqui os fragmentos perto da bacia, e os orifícios de entrada. Inocentes orifícios de entrada, você não faz ideia o que eles podem fazer dentro do pé ou da perna dessa pessoa. Esse é o tipo de fratura que uma lesão por fuzil provoca. Aqui. São múltiplas fraturas com múltiplos fragmentos, múltiplos estilhaços. E isso tudo vem junto com a contaminação. Eu não sei se vocês têm noção, acredito que a maioria sim, que o poder da criminalidade é tão horrível, é tão terrível, que eles já sabem, inclusive, que esses projéteis eles têm um fator de contaminação e de infecção monstruoso, e eles ainda fazem um plus, eles colocam fezes nesses projéteis. Então, ele já vai assim, carregado com um plus de contaminação, principalmente quando o alvo somos nós, policiais militares. Isso aqui são lesões por projéteis de alta velocidade. Ali é um orifício de entrada na face. Isso daqui, orifício de saída. Pra vocês terem ideia da magnitude que aqueles projéteis tão finos, tão pontiagudos, são capazes de fazer. Os orifícios de entrada, orifícios de saída. Isso aqui é uma recuperação de um tiro no braço. Aqui um orifício de saída no crânio, os estilhaços, baleado na cabeça, obviamente. Então, nós chegamos à conclusão que o resgate técnico e correto, mais uma ação rápida, configura aquilo que a gente chama de a hora de ouro. São aqueles minutos, aqueles segundos que podem significar a vida ou a morte do policial militar, de uma pessoa em geral. Nós conseguimos esses dados assustadores de que nós realmente estamos em guerra, isso é uma comprovação. Dados de 2017, que mostram um cenário de guerra no qual foram atendidos 5.510 pessoas baleadas na cidade do Rio de Janeiro. E é interessante que todos esses dados, eles convergem para a área do 3º CPA, a Baixada Fluminense. O campeão de atendimentos é o Hospital Adão Pereira Nunes, mais conhecido como Hospital de Saracuruna, que vive uma medicina de guerra diuturna. E isso também corrobora os dados que são publicizados pelo Instituto de Segurança Pública. É a mancha mais vermelha, e é vermelha de sangue. E a vitimização do policial militar começou a ser estudada no Rio de Janeiro,
E nós observamos, através dos estudos da comissão, Coronel Cajueiro, Coronel Viviane, Coronel Aziza e todos esses idealistas que estão sentados aqui, que querem mudar o curso dessa história nefasta que a gente vive hoje. Em 23 anos, de 1994 a 2016, nós tivemos 3.234 mortos, 14.452 feridos por causas não naturais, 17.686 baixas, considerando um efetivo de 90 mil homens que serviram na corporação nesse período. Foi mais arriscado estar na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro nos últimos 23 anos do que servindo na FEB ou nas Forças Armadas norte-americanas no século XX, incluindo a Primeira e a Segunda Guerra. A chance de ser ferido aqui foi mais de 765 vezes superior se nós estivéssemos na Guerra do Golfo, e a de ser morto foi mais de 3 vezes a de estando na Guerra da Coreia e na Guerra do Vietnã. Se a gente parar para pensar, isso é um completo absurdo, mas são números reais. Esses números não foram inventados, isso é a nossa guerra. Aqui nós temos essa tabela, que foi feita pela Comissão de Vitimização, e aqui nós podemos observar 3,7, aqui em relação à FEB, 1,34, 2,48, 0,95 na Guerra da Coreia. É surreal o que a gente vive aqui. E as evidências científicas comprovaram, ao longo de 20 anos de estudos, que uma porcentagem significativa das mortes de militares se dá pela exsanguinação, perda de sangue. Então, o que a gente tem que fazer? A gente pode e deve abordar essa lesão na área conflagrada com a simples aplicação de um torniquete para hemorragia de extremidades. Mais adiante eu vou falar para os senhores sobre a questão do EPI. Nós estamos com um projeto para tornar os nossos kits de primeiros socorros já padronizados na Polícia Militar como EPI obrigatório para que nós possamos ter mais chance de sobreviver nessa guerra. Porque EPI é para prevenção, e é o que a gente está fazendo aqui. A especificidade desse combate urbano que a gente está vivendo, bem como os armamentos de guerra e as áreas conflagradas do Estado do Rio de Janeiro, se assemelham aos campos de batalha. Isso aqui é na Guerra do Golfo, isso aqui somos nós treinando, demonstrando como se aplica um torniquete. E o período pré-hospitalar é um momento crítico, é o momento mais importante de cuidar de qualquer acidente. Então, nós intervindo direta e corretamente na lesão, antes da evacuação das vítimas e a chegada ao local de atendimento, pode significar, de novo, a diferença entre a vida e a morte. Não é o ideal ficar ferido, mas morrer é pior. E a gente tem que mudar isso. E aí, o Comitê de Departamento de Defesa dos Estados Unidos criou o protocolo Tactical Combat Casualty Care, TC3, que a maioria dos médicos e enfermeiros que daqui conhece, e muitos combatentes também, foi criado em 1996, que fornece as evidências científicas para o melhor tratamento desses traumas de guerra. Nós estamos falando de guerra. E aí, olha só que interessante, foi em 1996, e o Abush se antecipou até as guerras mundiais que estavam ocorrendo e criou o GESAR, em 1995, há quase 30 anos atrás. Aí estamos nós, somos referência de qualidade técnica e profissional no atendimento pré-hospitalar, no transporte interhospitalar, ao policial militar e aos beneficiários do Fundo de Saúde da Polícia Militar. Foi criado em 95 para quê? Para instruir e capacitar o policial militar para diminuir e prevenir a vitimização. Ele era um visionário, ele já tinha visto isso. E apoio às operações policiais, que vão ser incrementadas, se Deus quiser, porque as ambulâncias estão chegando, graças a Deus. Já estão emplacadas, inclusive. 10 anos de luta. A medicina de guerra e o GESAR praticamente se confundem através dos tempos.
E o GESAR adota o protocolo do TC3 e está em constante atualização com suas doutrinas mundialmente aceitas, porque não é só pegar o TC3, copiar e aplicar, não, porque nós temos peculiaridades que são diferentes de qualquer outra guerra. Nós temos os morros, nós temos a ecologia social, que é o cachorro que passa, é a grávida que está parindo no meio da operação policial militar, são as pessoas que passam para ir para o seu trabalho e o tiro está comendo. E, ainda por cima, nós temos a chegada a qualquer grande centro hospitalar em questão de minutos, diferentemente do pessoal da Guerra do Golfo, até mesmo da Força Nacional, que tem que ir até Roraima. Então, são alguns dias de viagem de avião ou de carro, enfim. E nós, em minutos, estamos lá. Nós temos batedores do batalhão de choque para nos ajudar, batalhão de escoltas, nós temos o aeromédico do grupamento aeromóvel, que é parceiro nosso nessa luta contra a vitimização do policial militar, tem o GESAR com as ambulâncias. Então, tem coisas que a gente faz diferente. A gente não funciona tórax, por exemplo, porque você imprime um risco maior ao paciente, sendo que o profissional realmente habilitado está lá esperando no hospital para acolher o nosso policial militar ferido e fazer a coisa direito. Então, o resgate rápido e adequado dos policiais militares feridos, esse é o nosso objetivo, e evitar baixas e sequelas irreversíveis. Através das instruções de socorrismo tático, nós temos um estágio de socorrismo tático e o curso de especialização em pronto-socorrismo, que é o CEPS. Ações realizadas pelo GESAR, ali em cima, aeromédico, combate, condutas de patrulha, instrução, acidente na perimetral, lá fomos nós, acidente na linha vermelha, lá fomos nós, toca a sirene do choque, a gente vai também. Aeromédico, isso aí não é embusteiragem não, viu, gente, isso é de verdade. E isso aqui, para mim, foi o mais emblemático desde que eu sentei naquela cadeira lá do comando do GESAR. Foi o resgate da URCA. Nós estávamos sem as ambulâncias, estava quase tudo quebrado, enfiamos todo mundo numa Duster, encontramos com uma ambulância que vinha do COI, e a major, então capitão Vanessa Marsola, recebeu a missão, vai, é contigo. E ela liderou esse resgate incrível, maravilhoso. Foram 3 policiais resgatados, graças a Deus estão todos vivos e bem. Graças a uma ação conjunta. Se vocês perceberem, ele era do CEPAM nessa época, tem do batalhão de choque, tem do GESAR, tem do COI. É uma coisa que os bandidos desconhecem, é a nossa força, a nossa união quando a gente precisa. A gente se junta e a gente está aqui para mudar o curso dessa história. Temos mais? Nós também fazemos socorro aquático, aeromédico, meu subcomandante, Major Jun, toca a sirene do choque, a gente sai de novo, aeromédico. E o custo dessa vitimização, hein, gente? São sequelas, são lesões físicas irreversíveis, incapacitantes, danos psicológicos, danos à sociedade, que vai ficar sem aquele homem para ajudar a proteger aquela pessoa, aquela criança, aquele transeunte que vai atravessar a rua, que não sabe o que vai acontecer depois que ele chegar ao outro lado da rua. O prejuízo financeiro, a previdência do Estado, prejuízo financeiro ao sistema de saúde da PEMERGE. O pior de todos é o prejuízo à vida humana, porque esse camarada ele vai ficar psicologicamente afetado. Eu vi isso quando eu fui subcomandante do Centro de Fisiatria. É muito difícil, gente, vocês não têm noção, de uma hora para outra, aquele garoto super forte, o super-homem, ele desaba. Ele não tem mais nada. Não sabe para onde vai, o que ele vai fazer, como é que ele vai se movimentar. Caramba, estou sem perna. Caramba, doutora, a minha mulher foi embora, ela me largou aqui, eu estou com dor, eu acabei de ser baleado na coluna, eu estou tetraplégico, o que eu faço? Então, isso aí é um prejuízo que não tem tamanho, não dá para mensurar. O prejuízo familiar e financeiro, porque esse cara que era o esteio da família,
Ele que fazia a segurança aqui, ali, fazia o RAIS, ele corria atrás, vendia batata frita, como a sargento que faleceu. Essas pessoas não são mais o esteio da família, elas não existem mais como produtoras de recursos financeiros. E aí o que acontece? Essas pessoas ainda têm mais prejuízos. São sondas, porque as pessoas podem ter dificuldades imensas para urinar. São os equipamentos que custam muito caro. São as almofadas anti-escara, que são as lesões de pressão, são as cadeiras de roda, são as próteses, é tudo, é o dia a dia, é a fralda, é a readaptação, é a obra em casa. Como é que eu faço? Eu não sei o que eu vou fazer mais, eu não sou capaz, você é capaz, e aí você grita e fala, você é capaz, você vai conseguir. É muito difícil para a gente também, é um desgaste muito grande, mas a gente continua, porque tem que continuar. E aí nós temos a morte, as sequelas, a tetraplegia, a paraplegia, a amputação traumática, a perda de calota craniana, isso é inimaginável. Alterações psiquiátricas, síndrome pós-traumática. Uma vez um capitão falou para mim, eu era major, falou assim, major, eu acabei de sair da rocinha, eu acabei de combater, aí eu vi o meu companheiro tombar, eu não via nada, estava tudo escuro, tiro comendo, eu não sabia para onde eu ia, eu consegui me safar, eu fui embora, eu fui para casa, eu lavei o rosto, eu tomei café, eu tentei dormir, eu não consegui, acordei de manhã, lavei o rosto, tomei café e estou aqui de novo. E aí a gente tem o suicídio. Atualmente, gente, nós temos 57 cadeirantes, 18 amputados e 4 pacientes com perda de calota craniana. E aí é quando a gente vê que a gente não conhece a polícia que a gente tem, que é muito maior do que tudo. Em 1962, a DAS já existia. A DAS já existia. Foi criado em 84 a RPM, Associação de Reabilitação. O CRF, que é o Centro de Fisiatria, em 89. O GESAR, em 95. O Projeto Renascer, Servir e Proteger. Depois nós criamos a criação da Comissão Permanente de Padronização de Próteses de Membro Inferior, de cadeiras de roda e de banho, padronização de kits de APH. Ou seja, a PEMERG não está inerte. Ah, vocês não fazem nada pela gente. Fazemos sim, só que nós somos invisíveis praticamente, mas a gente continua fazendo. A PEMERG é pioneira nas ações de apoio aos policiais vitimados, se especializa e se torna referência em políticas públicas de inclusão. A PEMERG está na vanguarda das políticas públicas de assistência, inclusão e valorização de feridos em combate no Brasil. E o que o GESAR está fazendo? Lutando contra a vitimização do policial militar, trabalhando junto na política de apoio à pessoa com deficiência, instruindo os 45 mil policiais militares. Não temos braços para todos, mas nós estamos formando os multiplicadores de conhecimento para a prevenção da vitimização para todo o efetivo, o projeto de aquisição de kits padronizados de APH como forma de EPI, dentre eles o torniquete, o apoio do GESAR no cenário das grandes operações policiais. É por eles. É pela gente também. Porque de uma hora para outra a gente pode estar aí. E a gente não toma consciência disso. Isso a gente não quer mais. Como mudar esse cenário? Agora eu passo a palavra à major enfermeira Vanessa Marsola para contar um pouquinho para a gente da experiência dela no GESAR. Bom dia a todos. Que desafio. Como a gente faz para mudar o cenário? Tem o passador aí para
Cada um, dentro do seu contexto, pode ajudar a mudar o cenário. Então, a justiça, no contexto da justiça, tem a responsabilidade de fazer isso. Enfim, os governantes, mas a gente não pode ficar inerte, parado, esperando, eu vou esperar algo mudar. Não, a saúde pode ajudar a polícia a mudar o cenário. Deixa eu só me localizar aqui. Existe o protocolo TC3, que é o protocolo de medicina de guerra, como a coronel falou. Porém, esse protocolo TC3, ele foi escrito e é voltado para a realidade norte-americana. Não é para a nossa realidade. Então, a gente adota ele com algumas modificações voltadas para o nosso cenário, que é de guerra, mas é cenário de uma guerra em ambiente urbano. E é bem diferente do cenário que eles vivem, até porque os nossos militares eles estão subordinados a uma legislação de paz e não de guerra. Esse protocolo ele foi criado em 1996 pelo Departamento de Operações Especiais, pela Comunidade Médica Norte-Americana, né? E ele se concentra nas causas mais comuns de morte evitável no campo de batalha, onde o contexto do atendimento pré-hospitalar no trauma tático ele é muito diferente do civil. Fatores ambientais têm impacto profundo no atendimento. Um bom remédio, como, por exemplo, quem é da área da saúde aqui sabe, a gente chega no hospital, né, mesmo não sendo da área da saúde, bota-se logo um soro fisiológico, um glicosado, um Ringer na nossa veia, no hospital, na emergência. É um bom remédio? É, mas no ambiente tático não é. Só o sangue, por exemplo, nesse caso, poderia ser usado de forma bastante efetiva. Um bom atendimento prestado pelo socorrista é fundamental. Nessa ocorrência, especificamente da Praia Vermelha, que a coronel Miriam falou, o GESAR estava ali, apoiando a operação. Porém, a gente não conseguia chegar até o policial ferido. Não conseguia pela geografia, não conseguia porque os meliantes acima não deixavam a gente chegar. E esse delta-T, esse tempo entre o policial ser alvejado e receber o socorro efetivamente, que se fala em hora de ouro, mas que, se for 1 minuto, pode determinar a morte dele, é fundamental. Então, a gente precisa que toda a nossa tropa seja instruída para toda a nossa tropa ser socorrista. Quais são as peculiaridades no ambiente tático? Estamos sob fogo hostil full time, 360 graus, é a possibilidade da gente ser alvejado. Um indivíduo no alto ele pode ser um inimigo. Nós não sabemos quem é o nosso inimigo. Podemos atuar em trevas, ambientes escuros, temos alguns extremos ambientais, a nossa geografia é prejudicada, temos diferentes tipos de feridas e, principalmente, nossos equipamentos são muito limitados. O policial que está operando na zona conflagrada, ele tem equipamentos limitados para poder atuar. Então, a gente tem que priorizar o que é realmente prioridade para ele poder carregar, além do armamento, além do colete, mas que realmente a gente precisa que seja EPI, precisa que seja equipamento de proteção individual, onde a sua definição natural é salvaguardar a vida do profissional. E necessita manobra tática, ou seja, a realidade é essa aqui. São becos, são espaços muito limitados de atuação do policial. Então, a gente vai utilizar de outros tipos de maca, ou prancha, ou, enfim, outros mecanismos. A gente tem, lá no stand, algumas demonstrações de material que a gente utiliza para poder estar resgatando ou orientando a instrução, né, desses policiais a fazer a extração correta da vítima. Porque não é só tirar... Não é só tirar o policial de qualquer maneira. Agora não consigo voltar. Não é só tirar o policial de qualquer maneira. Aquelas cenas que, às vezes, eu recebo, o policial batendo com a cabeça na escada, essa cena ela tem que a gente tem que evitar que isso aconteça, tem que extricar de forma correta. Então, o TC3 ele tem 3 fases. Uma primeira fase onde, basicamente, tem que se retornar fogo e se abrigar. O policial tem que saber que, quando um for ferido, ele não pode imediatamente ir lá socorrer, porque senão ele vai se tornar outra vítima. A fase, efetivamente, do cuidado e a fase da extração. Nessa primeira fase, o mais importante é a resposta e a superioridade de fogo nesse momento. Tem muitos alunos do curso de formação de soldados aqui, a gente esteve lá fazendo uma palestra, e isso é importantíssimo para que toda a tropa saiba disso. Se alguém for ferido, a gente não pode ir imediatamente. O ideal é que esse ferido comece a se prestar um autoatendimento, um autossocorro e se abrigue. E os demais...
realizem a resposta de fogo, para poder extrair essa vítima para uma área abrigada. Nessa fase seguinte, sim, o policial começa a prestar o socorro. Por quê? Porque se morre de quê? Se morre de hemorragia. 91% das mortes em combate são por hemorragia. Então, a gente tem que prevenir essa hemorragia. Logo, a segunda causa de morte é a obstrução aérea e, com 1% apenas, pneumotórax. Temos que evitar a tríade letal. A hemorragia leva a acidose e hipotermia, que aumenta a coagulopatia, ou seja, a pessoa não consegue coagular, continua a sangrar, que aumenta a hemorragia e fica aqui, ó. Não está escrito errado, está em espanhol. Esse ciclo fica aumentando e aumenta cada vez a hemorragia. Isso não demora horas, isso pode demorar segundos. Se pegar uma artéria calibrosa, né, por exemplo, artéria aorta descendente, ilíaca, femoral. Então, tem que evitar isso com muita brevidade. A gente adota esse protocolo, que é o MART, que está dentro do TC3, mas reparem que tem as setinhas vermelhas. Por quê? Porque a gente massifica isso nos nossos policiais. A gente não estimula todos a fazerem descompressão torácica, por exemplo. Então, olhou um policial ferido, está abrigado, o que é que eu vou fazer? Controlar a hemorragia. Depois, ver a via aérea. Pulamos essa parte no nosso estágio, assim, para os policiais convencionais, e hipotermia a gente trata. Precisa de muito para isso? Não, não precisa de muito para isso. A gente precisa... O ideal, qual é o ideal? Por exemplo, em PAF de tórax, você tem um curativo oclusivo, autoadesivo, que faz um efeito válvula, impede o pneumotórax. Cada unidade dessa daqui custa praticamente R$100. A gente tem? Não, mas existe outra coisa que a gente pode fazer. O que é? É o curativo de 3 pontas. Então, a gente ensina isso ao nosso policial. Qual o ideal? É que todo policial tenha? Mas não tem. Em traumas de membros, torniquete tático, onde a gente recomenda a aplicação mais próxima da raiz do membro, utilização segura de até 2 horas. Isso tem que ser um EPI na Polícia Militar, tem que ser um equipamento de proteção individual. O torniquete salva a vida. Um PAF de femoral, uma amputação traumática em membro inferior, leva ao óbito em talvez 1 minuto, dependendo de onde pegar, obviamente. Enfim, tem alguns artigos científicos, eu vou passar, tem a bandagem israelense, que todos esses produtos temos lá no estande para vocês verem. Não é ainda uma realidade em todas as guarnições da polícia, mas está regulamentado no kit de APH. Não temos bandagem, podemos usar como meio de fortuna, por exemplo, o filme transparente. Mas o torniquete não tem substituto. O torniquete improvisado não tem a mesma eficácia do torniquete tático. E tem algumas feridas que não tem jeito. Então, a gente vai precisar usar a gaze de combate. Passa para mim, por favor, para vocês verem. Um tiro no pescoço, ele dificilmente... Assim, o socorro é muito difícil. A única coisa que vai fazer esse ferimento estancar é essa gaze de combate, que é uma gaze a metro, impregnada com agente hemostático, ou seja, um agente coagulante, que vai cessar vai ajudar a cessar esse sangramento. Temos um outro produto, que é o Extat, não é um produto regulamentado no Brasil, porém, é um produto que existe no mercado, algumas pessoas podem conhecer. Deixa eu voltar, não estou conseguindo. O Extat é uma seringa que tem umas partículas, e essas partículas, em contato com o sangue, elas aumentam em 10 vezes o tamanho dela. Esse produto está em estudo, não está ainda aprovado, mas reduziria o sangramento abdominal. Esse é o kit protocolado pelo TC3, e a gente tem um kit protocolado no boletim da Polícia Militar. Temos o amparo legal de uma portaria ministerial do Ministério da Defesa, número 16, de 12 de abril de 2018, que aprova a diretriz de atendimento pré-hospitalar tático, elenca os elementos capacitados, e o nível 3 estamos nós nesse estágio do socorrista tático. Já capacitamos 106 socorristas, tivemos 3 edições, a próxima é agora no final de maio. Capacitamos profissionais das mais diversas entidades ou órgãos, notadamente a maioria do COI, seguido pela CPP. Um videozinho, por favor, bem rápido, que estou estourando o tempo, do treinamento.
Esse policial ele é treinado para atuar sob estresse. O mais possível simulação realística, a maior possível simulação realística que a gente consegue fazer sem ferir o policial. Simulamos uma zona conflagrada, vamos ter um policial ferido e ele precisa resgatar esse policial ferido. Esse treinamento é na Cidadela, no Centro de Formação da Polícia Militar, como se fosse uma favela cenográfica. O policial está ferido, fora do abrigo. Ele precisa entender que ele tem que transportar esse ferido para um abrigo e começar a prestar os primeiros socorros na área quente, antes da chegada do GESAR ainda. E é isso que ele faz. Essa fumaça toda realmente é gás real. Todos estão de óculos para proteger durante o treinamento, evitar qualquer acidente que leve à cegueira, porque o tiro de airsoft pode levar à cegueira, até a chegada na ambulância. É isso que eles precisam treinar, todos. Tudo temporizado, tudo tem tempo para execução. Tempo é vida. Simulação de resgate aeromédico. Porque muitas vezes por terra a gente não vai conseguir fazer o resgate, então a gente tem que treinar por água e pelo ar também. Então ele treina esse momento também. E o mais legal de todos esses 106 policiais que já passaram por nós foram os depoimentos. Então, tem uma série de depoimentos onde eles, ajudando, socorrendo indivíduos da sociedade civil ou militares, eles ficam muito felizes porque eles conseguem atuar, inclusive parando a operação durante um determinado momento para socorrer uma mulher em trabalho de parto. Esse é o ideal. Na Operação Falé Fogueteiro, o autossocorro. O próprio socorrista, ele acalmou a patrulha, ele prestou o autossocorro, né, fez o autossocorro nele mesmo, foi atingido em 2 pernas, e ele agradece a nós. E essa é a mais recente, na operação no Vidigal, onde um policial treinado por nós me mandou assim: o curso já serviu, socorri, né, um policial do Vidigal com PAF na perna direita, com aplicação de torniquete e depois um curativo. Essa é a PEMERG que queremos. A gente não pode zerar a vitimização, mas a gente pode diminuir a vitimização. E o papel da saúde da PEMERG é esse. Não só no ambiente intra-hospitalar e nem só no ambiente extra-hospitalar, mas, sobretudo, treinando toda a tropa para que eles façam o que tem que ser feito. Porque eu recebo uma série de imagens de bandidos, de meliantes, que prestam socorro, autossocorro, que têm torniquete, que fazem curativo de 3 pontas. A gente não pode estar atrás deles. O Estado do Rio, a Polícia Militar tem que estar à frente. Meu muito obrigada.